Sejam muito bem-vindos a mais um Imersão. Hoje a nossa pauta gira em torno de algo que sustenta tudo ao nosso redor, mas que a gente raramente nota. A gente está falando da teoria e propagação de erros. Exatamente. A missão desta nossa análise de hoje é meio que desmistificar aquela ideia de que a ciência e a engenharia são feitas apenas de números perfeitos, sabe? Aqueles números cravados. Pois é. Mostrar como a incerteza não é uma falha. Na verdade, ela é uma ferramenta analítica muito poderosa. Com certeza. E para quem nos ouve entender a base dessa nossa conversa, a gente reuniu um material bem denso, temos notas acadêmicas detalhadas, excertos focados em instrumentação industrial, baseados em autores como Fialho, e também literatura técnica da Universidade de São Paulo, do professor Tabachniks. É um conjunto de fontes fantástico. E é excelente debater esse tema porque entender o erro, saber conviver com ele no design de um projeto, é a verdadeira marca do pensamento científico moderno. Tem que ter o pé no chão, né? Totalmente. As equações são lindas no papel, mas o mundo real é ruidoso. E logo de cara no material tem uma citação filosófica que eu achei fantástica. O documento da ISO? Isso. Esse trecho do Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, de 1993, é fundamental. Ele destaca que a matemática, por mais avançada que seja, nunca substitui o pensamento crítico, nunca substitui a honestidade intelectual e a habilidade profissional de quem está operando o equipamento. Ou seja, não adianta ter uma planilha incrível se você não entende o que está medindo. Exato. A avaliação de incertezas não é um trabalho puramente burocrático, não é só preencher fórmula. Isso já coloca a barra lá em cima para a nossa discussão. Então, trazendo para o básico, as notas começam destrinchando a anatomia de uma medição. Os 3 pilares. Isso. Todo valor que a gente mede tem 3 partes inseparáveis. O valor numérico, a indeterminação, que é o erro, e a unidade. Sempre juntos. Sempre. As fontes dão aqueles exemplos clássicos da indústria, tipo uma temperatura de 500 mais ou menos 3 graus Celsius. Ou uma pressão de 200 mais ou menos 2 bar. E até resistência elétrica, né? 300 mais ou menos 0,5% ohms. É interessante como o erro está sempre ali na anotação. É uma declaração de transparência. Certo. Vamos desempacotar isso. Porque a forma como a gente escreve esses números obedece a uma regra muito contraintuitiva sobre os zeros. A famosa regra dos algarismos significativos. É essa mesma. Zeros à esquerda não contam, mas zeros à direita sim. Demais! Para quem está nos ouvindo e tentando visualizar, o material dá o exemplo da medição de uma estrada. Aquele dos milímetros. Esse. Imagina que o registro original diz 14.269.513 milímetros. Uma granularidade absurda para uma estrada. Totalmente irreal. Aí, quando você transforma isso para notação científica mantendo só 4 algarismos significativos, vira 1,4277 vezes 10 elevado a 7 milímetros. Reparou que o 6 virou 7? Sim. E o material explica as regras de arredondamento para isso. Se o dígito que você vai cortar for de 0 a 4, você mantém o número. Se for de 5 a 9, você sobe uma unidade. Por isso que 11,75 vira 11,8. Exatamente. O que é fascinante aqui é olhar para a tabela que a fonte traz para ilustrar isso. Ela coloca lado a lado o número 57,896, que tem 5 algarismos significativos. Certo. E o número 0,6 vezes 10 elevado a 2, que só tem um algarismo significativo. Um só. Sim, porque a escolha da quantidade de dígitos não é aleatória. Ela é determinada puramente pela incerteza da medição. O instrumento dita a regra. O exemplo visual do besouro no texto é perfeito para isso. Ou da moeda de 1 centavo americano também. Se você está usando uma régua escolar, onde o menor tracinho é 1 milímetro, você não pode dizer que o besouro mede 12,345 milímetros. O seu olho nem consegue ver isso na régua. É uma precisão inventada. É uma ficção matemática. O instrumento não enxerga essa dimensão. E falando em instrumentos, a seção 2 do nosso material entra num verdadeiro campo de batalha. Analógicos versus digitais. O chão de fábrica puro. Vamos começar com o analógico e aquele conceito de erro de fundo de escala. Esse é clássico. Todo equipamento de ponteiro tem isso. O fabricante te dá um erro percentual baseado no valor máximo que a escala consegue mostrar. Então, vamos fazer uma matemática rápida aqui para nossa audiência.
Vamos lá. Imagina um voltímetro com escala máxima de 1000 volts. E o fabricante diz que o erro de fundo de escala é de 5%. Ok, 5% de 1000 volts, O que dá 50 volts de erro fixo. fixo. Aí o operador pega esse voltímetro gigante para medir uma tomada comum de 220 volts. Qual é a leitura correta? Vai ser 220 mais ou menos 50 volts. É uma margem de incerteza gigantesca. Pois é, a tensão real pode estar em qualquer lugar entre 170 e 270 volts, o que inviabiliza quase qualquer aplicação prática. Por isso que o dimensionar a escala do instrumento para o valor que você espera medir é vital. E tem mais, né? Nos analógicos, a gente tem o fator humano, o olho humano. Os erros visuais, o erro de paralaxe e o de interpolação. O de paralaxe é quando você olha para o ponteiro meio de lado. Como o ponteiro fica um pouquinho acima do fundo impresso, o ângulo da sua visão muda o número que você acha que está apontando. E o de interpolação é aquela adivinhação, né? O ponteiro para bem no meio de 2 tracinhos. E você tenta estimar mentalmente se é 0,3, se é 0,4. E injeta uma subjetividade absurda. Total. E aí vem o paradoxo do digital. Porque a primeira intuição é falar, bom, joga o ponteiro fora e bota um display de LED. Acabou o problema. Parece perfeito. Mas não é. Os visores digitais têm as próprias armadilhas. Eles substituem um problema de leitura por um problema de resolução interna. O texto fala muito sobre os displays de 3 dígitos e meio. Sim, onde o meio dígito só consegue mostrar o número 1 ou foi apagado. E a questão da resolução que fica limitada pela mudança no bit menos significativo do conversor, o LSB. E tem um detalhe crucial da fonte aqui. Qual? O caso de um instrumento digital sensível a 0,01 volts, ou seja, 10 milivolts. Se a tela está mostrando 23,48 volts, o registro formal dessa incerteza tem uma nuance. Vira 23,48 mais ou menos 0,1 volts. Exato. A própria literatura afirma com todas as letras que determinar erros em equipamentos digitais é complexo. A digitalização do sinal esconde flutuações e ruídos de quantização que não aparecem na tela, mas estão lá. A tela digital te dá uma falsa sensação de certeza. Muito falsa. Bom, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Chegou a hora de arregaçar as mangas. Vamos falar de propagação do caos. Quando a gente precisa calcular uma grandeza que não pode ser medida diretamente, a gente mede partes diferentes e joga numa equação. É o cenário mais comum na engenharia. E as fontes trazem um método padrão ouro para resolver isso. O método de Klein e McClintock. O nome assusta, mas a essência matemática dele é linda. Explica pra gente como funciona essa mágica. Vamos lá. A ideia é que o erro total do seu cálculo final não é só você somar os erros individuais das medidas. Seria fácil demais. Seria. Na verdade, a fórmula de Klein e McClintock diz que você pega as derivadas parciais da sua equação em relação a cada variável. Multiplica pelo erro de cada variável correspondente. Eleva cada termo desse ao quadrado, soma tudo e tira a raiz quadrada do resultado. Pode parecer pesado, mas faz muito sentido estatístico. Faz. Ele impede que um erro positivo cancele um erro negativo artificialmente, numa estimativa muito robusta. Vamos dar um exemplo concreto da fonte para ilustrar? O cálculo de frequência. Ótimo exemplo. A gente tem um período de oscilação medido, o famoso T. Ele vale 50 segundos com um erro de mais ou menos 5%. Certo. Então o erro em segundos é de 2,5 segundos. Exato. E a gente quer saber a frequência, que é F igual a 1 sobre T. Se a gente fizer só 1 sobre 50, a frequência dá 0,02 Hz. Mas e o erro? Aí entra o Klein e McClintock. A derivada parcial de 1 sobre t é menos 1 sobre t ao quadrado. Se você jogar o erro de 2,5 segundos nessa máquina de moer carne matemática... O erro cai para 0,001 Hz. Incrível, né? A frequência final fica sendo 0,02 mais ou menos 0,001 Hz. A equação domou a incerteza. Mas nem sempre a equação é boazinha assim. Ah, não. Tem horas que ela amplifica o erro de um jeito assustador. Que é o segundo exemplo que os autores dão, o do cilindro. Esse dói no coração de qualquer projetista. Imagina que você quer calcular o volume de um cilindro. Você mede a altura, 50 centímetros,
com um erro bem pequenininho, de mais ou menos 0,2 centímetros. 2 milímetros de erro, super razoável. E médio diâmetro, 10 centímetros, com os mesmos 0,2 centímetros de erro. Ok, variáveis bem comportadas. Aí você calcula o volume. Dá 3.927 centímetros cúbicos. Mas quando você joga os erros no Klein-McClintock, O erro propagado explode para mais ou menos 157,86 centímetros cúbicos. é um absurdo. Como um erro de 2 milímetros virou quase 158 centímetros cúbicos de incerteza. Porque o volume de um cilindro depende do raio elevado ao quadrado. Quando você eleva uma variável ao quadrado na equação, o erro atrelado a ela também sofre uma amplificação brutal. Pequenos erros lineares viram monstros quando elevados ao quadrado no cálculo de área e volume. É o caos matemático. Por isso que a variável que vai ser elevada à potência precisa ser medida com o melhor instrumento da sua bancada. Então, o que tudo isso significa? Significa que a matemática pura tem consequências reais no chão de fábrica e na engenharia civil. Literalmente na vida real. E os exercícios práticos do material mostram muito bem isso. Tem o caso da potência elétrica. Ah, o circuito com o resistor. Isso. Você tem uma tensão de 220 volts com 1% de erro, um resistor de 50 ohms com 2% de erro, e uma corrente de 4,4 amperes com 1% de erro. E o desafio é calcular a potência. Mas você tem duas fórmulas possíveis para usar. A lei de Ohm te permite calcular fazendo a tensão ao quadrado dividida pela resistência. Ou simplesmente multiplicando a tensão pela corrente. E aí? Qual usar? Qualquer uma dá o mesmo número nominal. Mas a propagação de erro é totalmente diferente. Se você usar a tensão ao quadrado... Vai amplificar o erro do voltímetro, igual aconteceu no cilindro. Exatamente. O projetista inteligente escolhe a fórmula que distribui melhor as incertezas dos instrumentos que ele tem em mãos. É quase um jogo de xadrez técnico. É uma estratégia de mitigação de riscos. Se conectarmos isso ao panorama geral, tem um exemplo na fonte que é tipo a tempestade perfeita das incertezas. O grande desafio do forno de têmpera. Nossa, esse caso é sensacional. Conta para nossa audiência. Imagina que você tem uma peça mecânica dentro de um forno elétrico industrial. O forno precisa operar a 550 graus Celsius. Certo. Para você assinar um laudo garantindo essa temperatura, olha a quantidade de partes móveis. Primeiro erro do termopar em si, que é de mais ou menos 0,75% desse valor de 550. O que já dá uns 4 graus de erro aí. Sim. Aí tem os cabos de compensação que levam o sinal. Eles injetam mais 1 grau de erro. Já estamos em 5. Aí o sistema precisa compensar a temperatura ambiente e usa um termômetro de mercúrio para isso. Analógico. Analógico, mais 0,5 graus de erro de leitura. E por fim, o instrumento digital no painel de controle introduz mais 1 grau de incerteza. É erro em cima de erro. Componentes totalmente diferentes. Termodinâmica, analógico, digital. E o erro final exige que o engenheiro compreenda profundamente a física de cada uma dessas partes. O que nos leva de volta àquela citação da Isola do começo. Avaliar incertezas não é um trabalho puramente matemático. Exige muito conhecimento do contexto, da fábrica, do clima no dia da medição. Tudo conta. Resumindo toda essa nossa imersão de hoje, a incerteza não é uma falha que a gente tem que ter vergonha e esconder no rodapé de um relatório. Longe disso. Ela é uma característica fundamental da interação humana com o universo físico. Entender como o erro se propaga é o que mantém as pontes em pé. É o que coloca satélites em órbita na posição certa. É o que mantém fornos industriais operando com segurança no chão de fábrica. Isso levanta uma questão importante, sabe? Manda. Se a gente parar para pensar, toda a ciência moderna e a tecnologia de ponta são construídas não em cima de certezas absolutas, mas sobre a gestão super rigorosa das nossas dúvidas e das nossas margens de erro. Exato. Então, em que momento da nossa vida cotidiana a gente passou a exigir uma falsa precisão? Nossa. Porque a gente cobra certezas absolutas em previsões econômicas, em planejamentos de vida, se nem os instrumentos mais avançados do mundo ousam garantir uma medida sem incluir o seu mais ou menos? Essa é uma reflexão que explode a cabeça. Fica o pensamento aí para quem está acompanhando a gente. Abrace a margem de erro, pessoal. Ela é o mais perto que a gente chega da realidade. Perfeito. Bom, a gente vai encerrando por aqui,
Muito obrigado a quem acompanhou a gente nessa imersão detalhada nos materiais de hoje. Foi um prazer debater isso com você e com a nossa audiência. Continuem explorando e observando a ciência escondida no cotidiano. Até a próxima! Até!